Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Passo do Sobrado. Lei Orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal, como nós vamos estudar. Ao longo da aula, eu vou ir mostrando para vocês como que o conteúdo costuma ser perguntado em provas, e no final das aulas a gente tem questões que eu elaborei, para que vocês possam testar os conhecimentos e já treinar para a prova. Bom, vamos então ao que interessa. Começando aqui, o primeiro artigo da Lei Orgânica nos traz uma informação importante, que o município foi criado no dia 20 de março de 1992. E essa data de criação do município pode ser perguntada na prova de vocês, então já é bom memorizar data de criação do município, 20 de março de 1992. O município organiza-se autonomamente em tudo que respeita o interesse local. Claro, o município tem a sua autonomia, seguindo as regras desta lei orgânica e das constituições federal e estadual. Então, desse artigo 1º, para fins de prova, o que é mais importante é já memorizar essa data. No artigo 2º, nós temos os poderes do município. E o município de Passo do Sobrado, assim como todos os municípios, tem somente dois poderes: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Quando a gente fala em poderes do município, é sempre importante ter cuidado para não confundir com os poderes do Estado e da União, porque o Estado do Rio Grande do Sul e a União Federal possuem 3 poderes de acordo com a Constituição: o Legislativo, Executivo e Judiciário. Nos municípios não existe poder judiciário. O poder judiciário é sempre estadual ou federal. Por isso que nos municípios nós temos somente 2 poderes, enquanto Estado e União a gente vai ter 3 poderes. Então, na nossa prova, se a banca falar sobre poderes do município, tu vai lembrar que são poderes independentes e harmoniosos entre si, o legislativo e o executivo. Se a banca afirmar que o poder judiciário é um poder do município, isso está errado. Esses poderes têm as suas próprias funções, que nós vamos conhecer hoje aqui no estudo dessa lei orgânica. E é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Um poder não pode passar as suas funções para o outro. E o cidadão que tiver investido na função de um poder também não pode exercer a do outro. Quando essa lei foi feita, foi mantido então o atual território do município, e os limites do território só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. O município faz limite, com municípios vizinhos, e para mudar esse limite geográfico tem que seguir as regras da legislação estadual. Símbolos do município são estabelecidos em outra lei, e o artigo 5º vai falar sobre a autonomia do município. O município de Passo do Sobrado, assim como todos os municípios, não é subordinado a nenhum governo estadual ou federal. Ele tem a sua autonomia para cuidar dos seus assuntos. E eu posso dizer que o município de Passo do Sobrado tem autonomia, porque o povo de Passo do Sobrado vai às urnas de 4 em 4 anos e elege diretamente os seus representantes, que são os seus vereadores, e também o prefeito e vice-prefeito, que vão administrar o município. Além disso, existe uma administração própria no que respeita ao interesse local. Tem uma prefeitura que cuida dos interesses locais. E o município também adota a sua legislação própria. O município tem as suas próprias leis, como esta lei orgânica que nós estamos estudando. Quanto à competência, a competência do município, ela segue as regras das constituições, cabendo ao município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, inclusive o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Os tributos do município são aqueles assegurados na Constituição
E tem também uma outra lei específica que trata dos tributos do município. Então é isso que nós temos aqui nessa parte ainda inicial da lei orgânica. Agora nós temos o estudo do poder legislativo. E sobre o poder legislativo, a gente vai perceber que tem uma série de regras para a gente conversar aqui nesta lei orgânica. E é um assunto bastante cobrado em prova, por isso a gente vai entender bem o funcionamento do poder legislativo, que, como a gente sabe, é exercido pela Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal. E a banca pode fazer uma pergunta bem fácil, questionando qual a quantidade de vereadores que nós temos no município de Passo do Sobrado. Cada município tem a sua quantidade de vereadores, né? Dentro dos limites populacionais. E o município de Passo do Sobrado tem 9 vereadores, de acordo com o artigo 9º aqui da lei. A Câmara de Vereadores vai reunir-se independentemente de convocação na primeira segunda-feira do mês de fevereiro de cada ano, para a abertura do ano do período legislativo. E aí ela funciona ordinariamente até o dia 31 de dezembro. Então, no mês de janeiro, a Câmara não se reúne. No mês de janeiro, a Câmara está de recesso. Quando começa o mês de fevereiro, na primeira segunda-feira do mês, a Câmara começa a ter as suas reuniões e segue se reunindo até o final do ano, até 31 de dezembro. Mês de janeiro, então, é um mês de recesso da Câmara em que não acontecem essas reuniões. No primeiro ano de cada legislatura, o que é uma legislatura, pessoal? Legislatura é um mandato de 4 anos. No primeiro ano do mandato, no primeiro ano da legislatura, a Câmara dos Vereadores vai se reunir no dia 1º de janeiro para dar posse para aqueles que foram eleitos no ano anterior. Então, os vereadores, prefeito e vice tomam posse. Nessa mesma sessão, a Câmara elege a sua mesa para aquele primeiro ano. A mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar a casa. Os vereadores vão escolher dentre si um presidente, um vice-presidente, um secretário. E essa mesa da Câmara, ela tem um mandato de 1 ano, sendo vedada, proibida a reeleição para o mesmo cargo. Quer dizer, se eu sou vereador e fui presidente da Câmara no primeiro ano do mandato, eu não posso ser presidente da Câmara de novo no segundo ano, porque o mandato é de 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição. Aqui a banca pode tentar te enganar, afirmando na tua prova que o mandato é de 2 anos, ou ainda afirmando que é permitida a reeleição. E aí está errado. Tem que lembrar então que o mandato da mesa é de 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição para o mesmo cargo. A Câmara de Vereadores pode ser convocada para sessões extraordinárias. Uma sessão extraordinária é uma sessão extra, além daquelas normalmente realizadas. Quando há necessidade, pode ser convocada pelo presidente ou pela maioria dos seus membros, pela maioria dos vereadores. Como são 9 vereadores, a maioria seriam 5 vereadores solicitando a convocação. Durante o período de recesso, que é lá no mês de janeiro que a Câmara não está tendo reuniões, a convocação pode ser feita pelo prefeito ou pela comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica numa espécie de plantão ali durante o recesso. No período de funcionamento normal da Câmara, é facultado, quer dizer, é permitido ao prefeito solicitar para o presidente do Legislativo, que é o presidente da Câmara de Vereadores, a convocação de sessões extraordinárias em casos de relevante interesse público. Então vejam só, no mês de recesso, que é o mês de janeiro, o prefeito pode fazer convocações. Nos demais meses, o prefeito pode solicitar para o presidente da Câmara, para que ele faça a convocação de sessão extraordinária, se houver um interesse público relevante. Sempre que é feita uma sessão extraordinária, vai ter uma pauta dizendo o que vai ser tratado. E nessa sessão, a Câmara somente poderá deliberar sobre a matéria objeto da convocação. Para as reuniões e sessões extraordinárias, a convocação dos vereadores deverá ser pessoal e expressa. E nas sessões plenárias extraordinárias, é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. O que está dizendo aqui, pessoal?
Está dizendo que os vereadores não vão receber nenhum centavo em razão da sessão extraordinária. Quer dizer, faz parte do trabalho do vereador participar das sessões ordinárias e extraordinárias. E quando é convocada uma extraordinária, os vereadores não recebem nenhum centavo a mais por isso. Na nossa prova, a banca pode tentar nos enganar, afirmando, por exemplo, que é assegurado o pagamento de parcela. E aí está errado, porque não é assegurado. Pelo contrário, é vedado, é proibido. O artigo 14 traz a regra das votações. E a regra, salvo disposição em contrário, a regra é que o quórum para as deliberações da Câmara é o de maioria simples, desde que a gente tenha a presença, no mínimo, da maioria absoluta dos vereadores. São duas informações que nós temos aqui. O quórum para deliberações é a quantidade de votos para aprovar uma matéria. E, em regra, vai ser maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Mas tem que ter a presença de, no mínimo, maioria absoluta dos vereadores. Pessoal, a gente já viu que são 9 vereadores aqui no município, certo? Se são 9 vereadores, qual a quantidade para eu dizer que eu tenho mais da metade dos vereadores presentes? 5, né? Então, a presença mínima para que a Câmara possa fazer alguma votação é de 5 vereadores. Se tem reunião da Câmara hoje e estão presentes 4 ou menos vereadores apenas, não vai ser colocado nada em votação. Porque para colocar algo em votação, tem que ter a presença da maioria absoluta, que seriam 5 de 9 vereadores. Muito bem. Tendo 5 ou mais presentes, quantos votos eu preciso para aprovar uma matéria? A resposta é depende, né? Depende de quando estão presentes. Porque se tem votação hoje e estão presentes 5 ou 6 vereadores, melhor, se estão presentes só 5 vereadores, com 3 votos eu vou ter maioria. Se estão presentes 6 ou 7, eu vou precisar de 4 votos para ter mais da metade. E se estão presentes 8 ou todos os 9 vereadores, eu preciso de 5 votos para aprovar a matéria. Então a maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de presentes. Em regra, é assim que são as deliberações da Câmara. Tem que ter presente mais da metade do total de vereadores e com maioria dos presentes a matéria é aprovada. Essa é a regra geral. No entanto, tem algumas situações que a gente vai estudar hoje que a lei orgânica exige o voto favorável de maioria absoluta ou de maioria de 2/3. Sempre que a lei orgânica disser que algo precisa do voto de maioria absoluta para ser aprovado, eu vou precisar de 5 votos favoráveis, porque 5 é mais da metade de 9. E não importa, nesses casos de maioria absoluta, quantos estão presentes. Não importa se estão presentes 5, 6, 7, 8 ou 9 vereadores. Se a matéria exige para sua aprovação maioria absoluta, ela só será aprovada com o voto favorável de 5 vereadores. E ainda mais difícil do que aprovar essas matérias que exigem maioria absoluta são as matérias que exigem 2/3. Porque a matéria que exige 2/3 só será aprovada com o voto favorável de 6 vereadores. Então é isso. Essas são as quantidades de votos para aprovação das matérias aqui na lei orgânica do município. O artigo 15 estabelece que o presidente da Câmara não vai votar sempre. É que o presidente da Câmara é um dos vereadores que está lá coordenando as votações e sessões. E como ele coordena as votações e sessões, ele não manifesta sempre o seu voto. Ele só vai votar quando foi feita uma votação e ficou empatado, porque aí ele vota para desempatar. Para a eleição da mesa para o ano seguinte, ele também vai votar. Ou quando a matéria exigir maioria absoluta ou 2/3. Então, nas votações que exigem maioria simples, o presidente não vota, a não ser que fique empatado e aí ele vota para desempatar. Já nas matérias que exigem maioria absoluta e 2/3 ou a eleição da mesa, o presidente vai votar.
Então eu fiz esse esquema para a gente lembrar quais são as situações em que o presidente vota aqui nas sessões da Câmara. Sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, salvo concessão de honrarias, que a votação será secreta. A honraria é uma homenagem que o município, que a Câmara vai conceder a algum cidadão. As contas do município, quanto à gestão financeira, são encaminhadas todo ano para o Tribunal de Contas. Quer dizer, todo ano o prefeito presta contas e encaminha para o Tribunal de Contas essa prestação. Essas contas que o município apresentou ficam à disposição de qualquer contribuinte. Qualquer um de nós pode ir lá e olhar as contas, pelo prazo de 60 dias. E é muito comum que a banca pergunte esse prazo em prova, então memoriza. Se a banca perguntar por quanto tempo todo ano as contas estão à disposição de qualquer contribuinte, é pelo prazo de 60 dias. Todo ano, pessoal, o prefeito vai comparecer à Câmara numa sessão especial para informar para os vereadores, por meio de um relatório, como que estão os assuntos municipais, os principais assuntos da prefeitura. E isso deve acontecer todo ano dentro dos 60 dias do início do período legislativo. A Câmara de Vereadores, além de aprovar as leis e demais normas que a gente vai conhecer hoje, ela também tem uma função de fiscalizar a prefeitura. E nessa função de fiscalizar, ela pode convocar secretários municipais, titulares de autarquias ou instituições que o município participe, para comparecerem perante a Câmara e prestarem informações. Nesses casos, 3 dias úteis antes do dia do comparecimento, essa autoridade convocada já encaminha por escrito, né, as informações solicitadas. Ainda na função de fiscalizar, a Câmara pode criar as CPIs. CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão de vereadores que é criada para fazer uma investigação por um fato determinado. E para instaurar uma CPI, é necessário um requerimento de, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Se são 9 vereadores, apenas se 3 vereadores apresentarem o requerimento, que pode ser criada uma CPI. E essa quantidade de vereadores para a criação de CPI também pode ser uma questão da nossa prova. Muito bem, pessoal. Com isso, concluímos aqui o nosso primeiro vídeo de estudo sobre a Lei Orgânica do Município. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando e conhecendo a Lei Orgânica do Município de Passo do Sobrado. Dá um clique que eu já volto. Até logo.